uma alegria chegar até você com mais uma edição do programa Arte da Vida, e esse programa tem o objetivo de trazer até você temas que te ajudam a crescer na vida cristã. Vamos em tantos lugares trazendo temas que estão aí nos desafios da nossa sociedade, da vida cristã, assim vamos crescendo em Deus. E nós já vamos começando o programa com o nosso tema, que é sobre a providência. Para nós é um tema muito questionador. Como que vivem as pessoas que não têm renda mensal, pessoas que dependem de um orçamento mensal, mas não têm a certeza se aquele valor vai chegar para cobrir as contas, missionários, consagrados, sacerdotes, que dizem viver da providência, daquilo que as pessoas dão à igreja ou doam para aquela associação. Como que é a vida dessas pessoas? Mas lembrando também daquela palavra do Evangelho de São Mateus que diz: não vos preocupeis com o que há de comer, com o que há de vestir, porque o vosso Pai do céu se preocupa com todas as coisas. E ainda a palavra diz: para cada coisa basta o seu cuidado, para cada momento basta o seu cuidado. Você está se preocupando com o cuidado das pequenas coisas? No teu agora, nós vamos acompanhar e conhecer algumas realidades de pessoas que vivem dependendo da providência e dependendo também das graças do Senhor. Acompanhe um pouco. O dia a dia nesta cozinha começa cedo. É muita comida para preparar, muita louça para lavar. Esta cozinha industrial parece de restaurante, mas é da Casa de Formação Imaculada do Espírito Santo, a Casa Yes, da Aliança de Misericórdia. Para alimentar os missionários que moram aqui e dar conta das despesas, todos se empenham em uma questão: a fé. É que os missionários vivem da providência divina, contam com a mão cuidadosa de Deus que envia tudo o que precisam. Providência é sinônimo de doação, e chegam muitas, de todos os lugares, mas por aqui nada sobra, tudo é dividido. Pois é, aqui a padaria é onde a gente recepciona e armazena os pães que nós ganhamos de 2 padarias, são doações que chegam todos os dias para consumo dos missionários, e o excedente dessa doação nós dividimos com o pessoal do bairro, nós mandamos para algumas pessoas mais necessitadas aqui na redondeza. Nós não costumamos guardar o excedente com risco de perder, de estragar, então nós dividimos. Vocês têm essa preocupação de não deixar estragar nada? Exatamente, a gente tem esse princípio para que nada se perca. Exato, aí tudo que chega, tanto do Ceasa que a gente pega, quanto do hortifruti, a gente procura já de início separar o que dá para nós usarmos, né? Então, como fica muita coisa em casa, a gente procura também dividir com o pessoal que ajuda aqui, os voluntários do bairro. E o que está muito estragado, a gente geralmente faz compostagem, né, com os legumes mais estragados, mas a gente tenta aproveitar de tudo que chega. Os missionários levam à risca a fé na providência divina, guardam só o que precisam para a semana. Não pode guardar nem um pouquinho? E se na próxima semana vocês não receberem nada, como é que vai ser? Pois é, a gente não costuma guardar, né? Então a gente também faz essa experiência de fé, acreditando que Deus, que é nosso Pai, Ele cuida daquilo que a gente tem necessidade. Isso aconteceu várias vezes já durante esse ano, aconteceram muitas experiências bonitas de chegar um dia e faltar alguma coisa e no mesmo dia a gente receber aquele item que estava faltando, né? São muitas experiências, isso acontece mesmo de verdade, a gente é testemunha disso, do cuidado do nosso Pai do céu que providencia aquilo que falta para nós. A Aliança de Misericórdia está de portas abertas para receber providência. E para cuidar bem de tudo que recebem, os missionários trabalham neste espaço, reservado especialmente para cuidar das doações. Sim, a gente tem uma série de benfeitores que são fixos, que eles são bem disponíveis. Então eles pedem para que a gente entre em contato, falando da nossa necessidade, para a gente poder estar indo buscar tudo que a gente precisa, conforme a capacidade de cada um deles. Mas quem quiser doar pode ligar aqui também para a Casa Yes? Pode estar ligando para a Casa Yes, aqui para a Providência, que a gente vai estar organizando tudo bonitinho para poder estar enviando o caminhão para buscar as doações. A hora da refeição por aqui é de descontração. Todos têm consciência do valor deste alimento. A gente não tem dimensão do que é a ação de Deus nessa providência, né? Porque não nos falta nada. Desde a alimentação, roupa e os detalhes, né, que a casa necessita, não nos falta nada. É uma coisa que não tem como se questionar, porque eu percebo muito assim, cada dia descer para o café da manhã e saber que
que a gente não compra nada e que tudo isso a gente tem, né? Que não falta nada, assim, né? Depois, quando a gente fala com os nossos pais e com as pessoas de fora, o que eles comentam, como que é a vida, que compra, que gasta, que é esse preço, e a gente percebe que a gente tem tudo. E, de fato, não falta nada, assim, é impressionante, né? É interessante ver esse cuidado, né, de Deus conosco, né? Nos pequenos gestos, né? Num sapato que falta, numa meia. São pequenas coisas que mostram essa simplicidade e esse cuidado. A dimensão da providência divina é ilimitada. Para quem tem fé, Deus pode enviar alimentos e também atender pedidos mais ousados. A compra do terreno da Casa Imaculada do Espírito Santo é resultado da providência. O Padre Henrique conta essa história no próximo bloco. O Catecismo da Igreja Católica orienta a orar como se tudo dependesse de Deus e trabalhar como se tudo dependesse de você. No bloco anterior, vimos como a providência divina pode chegar no dia a dia, em meio ao cotidiano. Muitos percebem a presença de Deus nos simples gestos. Vivíamos uma experiência também muito interessante, né? Uma missão que a gente estava fazendo no bairro, onde a gente doou o que a gente tinha. A gente não tinha pão nem para o nosso lanche, doou o que tinha e depois chegou na casa assim do nada, e a gente sente mesmo que é o cuidado que Deus tem com cada um de nós nessa questão de providência, né? Eu sinto que é um agrado de Deus, um cuidado de Deus muito profundo, assim, detalhista, aquele Deus que é detalhista, que cuida de cada coisa, que pensa em cada coisa, que pensa em cada um individualmente, né? A providência para mim é isso, é um amor que não tem como explicar, não tem comparação, né? É inteiro, assim, é inteiro, sem quebrar, sem divisão, sem reserva, é todo. Sim, a fé é essencial, né? Tem que confiar, né? Deus é providente. Então a gente pede e espera, né? E Ele, com seu amor, com sua misericórdia, nos dá, sempre. Tudo que é usado na Casa Imaculada do Espírito Santo é fruto de providência. No refeitório, móveis e decoração estão em sintonia, não com o ambiente, mas há quem diga que é com o gosto do Todo-Poderoso. Há pouco tempo só tinha mesa aqui, as cadeiras só chegaram depois. As mesas nós fizemos aqui em casa mesmo, né? Então tudo de madeira que nós ganhamos, nós fizemos a mesa. As cadeiras, porém, entretanto, nós ganhamos no ano passado de uma rede de pizzaria que tinha fechado. Então foi um benfeitor que doou elas para nós, né? Então quando chegou as cadeiras, a gente olhou para as mesas, caso perfeito. Deus sabe combinar as coisas, né, também? Sabe, Deus tem um jeitinho todo delicado para harmonia também, né? Então, acho que olhando a nossa situação de mesa de madeira e cadeira de plástico, né? Então, peraí, vamos mandar uma coisa que combina melhor. Aí foi quando no ano passado chegou essas cadeiras de doações, né? Então, a gente logo fez a troca aqui no nosso refeitório. São muitas as histórias sobre providência que mostram a fé como um terreno firme onde se pode caminhar. Cada passo dado aqui na Casa IES é uma prova disso. A compra deste terreno é um forte exemplo da intervenção divina. O Padre João Henrique conta essa história. Ele estava presente bem na hora da negociação da compra do terreno da Casa IES. Então mandamos 2 missionários como os exploradores da Terra Prometida, encontraram uma terra e disseram esta. A palavra de Deus confirma, saiu mesmo um trecho bíblico que dizia esta é a terra, vocês irão comprar esta terra com contrato regular. E a coisa engraçada é que nós tínhamos decidido de não ter nenhuma propriedade particular. Encontramos a terra e eles voltaram para nos dizer. Nos interessamos, descobrimos o proprietário e o corretor disse, este homem é o pior possível. Mão de vaca, muñeco de samambaia, ele não... Mas quando fomos ver o valor desta terra era 700 mil reais, quase desmaiamos, ainda mais sabendo que o dono não ia baixar nem de um centavo o valor. 10 reais por metro quadrado. Fomos encontrar o dono com o corretor e lá aconteceu um dos tantos milagres da aliança, realmente milagre de providência, porque Deus opera milagre em pequenas coisas e também em grandes coisas. Isso a gente experimentou muitas vezes. E aconteceu que praticamente na hora de falar da terra, do trabalho, o dono logo disse, eu não vou baixar nem de um centavo. E depois de repente gritou, chamou a esposa que estava lá do lado e disse, não é possível, esses padres têm uma oração forte demais, eu vou doar a terra. O corretor quase desmaiou porque já perdi a comissão dele.
Passou mal mesmo o corretor. Falei, não escutei, não entendi, repete. Eu também falei, desculpa, não entendi bem. O que o senhor vai fazer? Ele vai, não, vou doar a terra. Ele doou realmente, em verdade, uma parte da terra, do valor de R$200 mil, e o restante disse assim, vou dar em comodato gratuito. O dinheiro que vocês gastariam para comprar, usam para construir. A Aliança de Misericórdia é firme no propósito de viver totalmente da providência. O padre explica a dimensão da entrega e confiança em Deus. Quanto mais uma pessoa se doa, mais irá receber. Então, quando nós pensamos na providência, nós temos que entender que não é apenas uma experiência, é uma presença. É a presença do amor do Pai que nos acompanha. Para nós, a providência realmente está presença cuidadosa do Pai que nunca se esquece dos seus filhos. Uma experiência tão concreta, tão forte, que nos acompanha em todos esses 15 anos da nossa fundação. E realmente nós podemos dar este testemunho. Nunca Deus deixou faltar o necessário para a nossa vida e para o crescimento da obra. A coisa bonita é que esta providência, como fala São Mateus no capítulo 5, no capítulo 6, é mesmo ligada a dimensão da entrega. A palavra de Deus diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas serão dadas por acréscimo. É dando que se recebe. Esse é o truque. Então, quanto mais você der, tanto mais você receberá. Tanto mais você se doa, tanto mais você se consome, tanto mais você confia neste amor, tanto mais você também recebe a confirmação do Senhor e esta graça. Por isso, neste trecho, Jesus fala 5 vezes, não vos preocupeis, porque nós vivemos sempre preocupados pelas coisas materiais. Enquanto se a nossa preocupação é o irmão, é o pobre, é o outro, Deus providencia, pois o Pai, diz a palavra, Ele realmente alimenta os pássaros do céu e veste também os lírios dos campos. Você vai conhecer a história de uma senhora que se comprometeu há 15 anos em fazer doações toda semana. Como ela consegue, é o que você vai ver no próximo bloco. Esta cena é comum na família de Silvana. O papo flui entre ela, o irmão e a mãe, Dona Deise. O assunto costuma ser na maioria das vezes, caridade. Então, e isso é uma coisa que tanto minha mãe quanto meu pai instigam na gente desde pequenininhos. Eu não me lembro um ano na minha vida em que a gente não estivesse fazendo uma campanha do jornal, recolher jornal, campanha do abrigo. Não me lembro, nunca na minha vida da minha mãe e do meu pai não terem feito alguma coisa assim, em termos de ajudar ou uma igreja, ou um orfanato, ou uma escola. Dona Deise é engajada, católica fervorosa e procura dividir o que tem com quem tem muito pouco para sobreviver. Eu acho que quando a gente faz o bem para alguém, não tem tempo para se terminar. A gente deve fazer enquanto as pessoas estiverem precisando. E é isso que eu tenho procurado fazer, porque eu sei que sempre tem alguém precisando de mim, assim como eu sempre preciso de alguém. Nesse mundo a gente não é sozinho, a gente não vive sozinho, não está aqui por acaso. Nós vivemos no meio de irmãos, não é? Que Deus colocou ao nosso redor e temos que nos ajudar uns aos outros. Então eu acho que é isso que a gente tem que fazer. E Dona Deise faz mesmo. Religiosamente, toda quarta-feira, funcionários da Aliança de Misericórdia buscam doações na casa dela. Dona Deise tem essa iniciativa há 15 anos. Foi de uma visita do padre João Henrique, que esteve no Carmelo de Santa Teresa d'Ávila, celebrando uma missa há quase 15 anos atrás. Eu estava na missa e ele foi pedir orações para as irmãs e ajuda para a comunidade, porque ele e o padre Antonello estavam iniciando a obra da Aliança da Misericórdia. Como eu já conhecia o padre Antonello, achei que realmente era uma coisa que valia a pena a gente investir. E comecei a convidar as pessoas que fizessem parte comigo dessa obra, que me ajudassem, e fui angariando roupas, medicamentos, remédios, tudo que era possível.
tanto aqui em casa como com os vizinhos, os parentes, os amigos. E assim foi caminhando e até hoje eu faço isso com muita alegria. Ela também mobiliza toda a família. A família sempre colabora comigo. Eles sabem que isso eu faço de coração, que é uma coisa que eu gosto de fazer. As irmãs ali no Carmelo dizem que eu sou uma carmelita calçada. E então, eles me apoiam, inclusive divulgando também o meu trabalho, né? Falando com outras pessoas. E até amigos deles já têm colaborado comigo também. Todo mundo tem que participar. Por exemplo, tem agora o Natal e eles têm muitas crianças lá, né, na aliança. Então tem uma listinha, ela sempre pede pelo menos uns 15 nomes das crianças e sai distribuindo. Não é assim, você quer participar, ó, essa criança é para você, tem tantos anos, calça tamanho tal, roupinha tal. Então pro meu irmão, e agora a minha cunhada também já está envolvida nisso e já passou para as irmãs dela também. Então tem 15 crianças pelo menos que vão receber esse Natal uma lembrancinha, uma roupinha, um sapato novo. Quando quer conseguir doações, Dona Deise também recorre aos vizinhos. Oi, Dona Deise. Lúcia, como vai, querida? Tudo bem? Tudo. E a senhora? Tudo bem, Deus. Tem alguma coisa para mim? Tem sim. Lúcia já se tornou parceira para ajudar as pessoas. As duas se empenham em conseguir itens para doar. Sem dúvida, e a gente tem que partilhar mesmo, tem que repartir o que a gente tem com quem não tem. E o trabalho de vocês é muito bonito, a gente conhece há muitos anos, eu e a Dona Deise, há muitos anos a gente conhece e sabe do valor. E eu arrecado também com outras pessoas. A minha filha acabou de chegar aqui em casa com uma malinha, eu botei mais algumas coisas dentro dessa mala e ela já falou que tem uma amiga que está se mudando e que ela já vai também falar se ela tem algumas doações para a Aliança de Misericórdia. Então, volta e meia eu vou lá no apartamento dela buscar da vizinhança dela. Então, acabou formando uma rede de solidariedade. Sim, sem dúvida, isso é necessário, nós temos que fazer isso. Tiago e Aguinaldo vão buscar doações nos 4 cantos da cidade. Eles se empenham, carregam os itens e já fizeram amizade com alguns doadores frequentes. Desde quando eu comecei a trabalhar na comunidade, tem pessoas que passam muita dificuldade nas suas casas, né? Entre seus familiares. Aí quando vê nós entrando, elas começam a sentir uma paz, que elas começam a dialogar com nós. Tem uma senhora que é lá na freguesia, a Dona Miriam, ela não dialoga com os filhos dela. E quando vai eu e o Fernando na casa dela, ela começa a chorar quando não vê nós dois. Ela se abre, passa dificuldade com nós. Praticamente, quando eu e o Fernando vai lá, praticamente nós somos 2 padres. Parece uma confissão, na verdade, né? Mas é isso que ajuda nós, cada dia, segunda a segunda, a trabalhar. Para fazer uma reportagem, eu preciso de figurino, uma câmera, de um microfone. Seria bom se tudo aparecesse assim, fácil, do nada, não é? Mas não é tão simples assim. Mas até mesmo a providência divina acontece por meio do trabalho e todas as pessoas podem viver dela, sejam leigos ou consagrados, ricos ou pobres. Saber usar o dinheiro que se tem e partilhar é uma dádiva. Por causa das dívidas, Cristiane não conseguia pagar o dízimo. Não, só que o problema é que a gente ouve uma coisa na igreja, né? Que você tem que viver do seu trabalho, é do fruto do seu trabalho. Então, você vive com base nisso. E aí você tem que sobreviver com aquilo que você tem. E a gente sempre está querendo mais, né? Você tem um certo tanto de roupa, mas você queria ter um pouquinho mais. Aí você tem um certo tanto de sapato, aí você queria ter um pouquinho mais. E tem a questão do dízimo. Acho que nessa época que eu me endividei, acho que foi a época que menos eu paguei dízimo. Porque aí você ouve uma coisa e chega no final do mês você faz outra. Aí eu ia pagando. E quem disse que eu conseguia pagar o dízimo? Não conseguia. Parece que tudo foi atrasando. E depois eu falei, não, se eu tenho que me organizar por um objetivo, que era comprar a casa, eu também tenho que me organizar pelo objetivo de ser fiel. Hoje o compromisso é firmado todo mês. Ela explica, o cristão que procura partilhar o que recebe agrada a Deus. Cristiane conta que vivia endividada.
Na faculdade de contabilidade, aprendeu a administrar melhor o salário, quitou as dívidas em 1 ano. Hoje em dia, graças a Deus, hoje em dia as contas estão em ordem, os bens a gente está conseguindo adquirir e o dízimo está sendo pago. E hoje consegue fazer planos com o orçamento. Ela esclarece que a informação e o controle dos gastos são o diferencial para cuidar bem do próprio dinheiro. Quando a gente tem controle e a gente tem consciência de que nem tudo é necessário, então aí fica mais fácil organizar o dinheiro, fica mais fácil também conseguir lidar com isso. Ela esclarece que a informação e o controle dos gastos são o diferencial para cuidar bem do próprio dinheiro. Primeiro tem que se informar com relação a justamente isso, o valor do dinheiro, para que você pode utilizar ele não só para hoje, né, para o amanhã também. Depois você precisa organizar as suas prioridades. Prioridade é aluguel, é água, luz, telefone, as suas prioridades. E sempre vai ter alguma coisa nessa lista que você sabe que não é prioridade, que dá para abrir mão. Faça você também o propósito de viver da providência divina, administrar bem o seu dinheiro e partilhar com o irmão. É uma forma abençoada de viver a vida. Sempre precisamos dar este passo de conversão diário. Nós temos que ter uma certeza profunda de fé de que Deus é Pai, de que Deus cuida. Coloco um exemplo simples. Na nossa mesa nunca faltou o necessário. Muitas vezes faltou supérfluo, falta ainda. Às vezes a mistura, outras coisas, porque a gente nem compra o alimento, nem compra as roupas para nos vestir. Mas o necessário nunca. Uma só vez aconteceu que não tínhamos mesmo nada. Eu tinha terminado de manhã de comer as últimas migalhas de pão duro e de repente chegou a hora do almoço, não chegou nada. Aí me lembrei de uma minha avó que durante a guerra lá na Itália fazia frequentemente essa experiência. Sentamos na mesa e abençoamos. Senhor, abençoa o alimento que vamos receber, mas não tínhamos recebido, não tinha nada. De repente tocaram a porta, chegou o correio e no correio uma caixa, uma pequena caixa. Uma menina de uma cidade distante do sul do país mandou para nós um chá, pó de café, açúcar, bolachas salgadas, bolachas doces e leite em pó também. E dizia a cartinha, desejei comer alguma coisa com vocês, tomar um cafezinho, mas sendo que estou distante, pensei de mandar para vocês alguma coisa. São pequenos gestos, experiência que Deus permite, mas que nos enche realmente de uma grande confiança em Deus. Deus é Pai, Deus cuida de nós na medida em que nós cuidamos dos outros, na medida em que nós pensamos nos outros. A edição do programa de hoje está chegando ao fim, mas na próxima semana nós temos muita coisa para trazer para você. Como disse no primeiro bloco, nosso programa tem esse objetivo, trazer para você formações e informações para crescermos na nossa vida cristã. Você conhece a comunidade Aliança de Misericórdia? Como não? Então você pode acessar o nosso site www.misericordia.com.br. Lá tem informações dos nossos trabalhos e tudo isso pode fazer crescer a tua vida. Se você é um amigo da Aliança de Misericórdia, eu desde já quero agradecer junto com o Padre Antonello e toda a comunidade Aliança de Misericórdia. Se você ainda não é um amigo da Aliança de Misericórdia e deseja receber informações, notícias da nossa comunidade, basta você colocar os seus dados e mandar para nós através do e-mail tv@misericordia.com.br. E nas redes sociais vamos sempre nos encontrar trazendo para vocês eventos, formações, facebook.com/iesmisericórdia e no Twitter iesmisericórdia. Cremos que a misericórdia do Senhor é viva e transforma os corações. Até o próximo programa e que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.